Beleza. Ok. Bom, pessoal, boa tarde. Vamos começar, então, né, o seminário da Bioenergia dessa semana. E essa semana, vamos receber a Maria Paula. Eu estou bem feliz de ver que é o trabalho do doutorado, né? Vários doutorados de altíssimo nível, e agora a gente está aqui apresentando eles. E a Maria Paula está começando aqui um trabalho com a gente, não é isso, Maria Paula? Isso mesmo. E, bom, estou muito feliz de ter você, como eu comentei, né? Tenho muito pressionado aí com a sua proatividade, vai longe e acho que é a oportunidade aqui da gente ver, né? Da gente ver o seu trabalho, esse trabalho de doutorado, defendido há pouco tempo. Mas vamos começar, Maria Paula, e comece aí, né? Se apresentando no detalhe. Vamos lá, pessoal. Tá bom. Eu posso compartilhar aqui já, Gonçalo? Pode compartilhar. No WhatsApp aí. Tá. Vou compartilhar. Pessoal, tá todo mundo vendo? Não está em modo apresentação. Não? Não. Espera aí. E agora? Foi em slide para vocês? Deixa eu ver. Vê se está passando. Ainda não. Não? Não, você pode colocar, abra ele, pare o compartilhamento, aí coloque ele em uma janela, em modo de apresentação, aí você compartilha e compartilha a janela que está no modo de Tá. apresentação. Vamos lá. Estou tentando aqui. Vamos lá. Pode colocar ele em modo de apresentação e aí... Ainda não? Não. Nossa, que estranho. Você está com duas telas ou uma tela só? Agora eu tô com uma só. Bote ele na apresentação de slide. Clica aqui na apresentação de slide. No seu. Aqui? Embaixo? Em cima, na régua em cima. Peraí. Aqui, escrito apresentação de slide. Não, Aqui na... aí para a direita, para a direita. Ah, achei. Aí. Uhum. Agora coloque aqui monitor, ao invés de automático, onde está aí, aperta aí, monitor. Monitor. Achei. Foi o monitor principal? Exatamente, monitor principal. Pronto. Pronto, agora dê a apresentação, vamos ver. Oi, será? Como é que você está vendo na sua tela? Agora está em Introduction. O que vocês estão vendo? Tem modo apresentação? Sim. Para você, descompartilhe e compartilhe novamente. Esse negócio tem seus... Nossa, tá difícil. Oi, Maria, desculpa interromper. Eu acredito que pode ser por causa da licença do software. Eu estava aparecendo lá no PowerPoint. Agora deu. Então parece. Oi? Estão indo? Tá vendo? Estão vendo? Agora sim, manda bala. Deixa eu ver se eu... estão vendo se eu passar? Estamos vendo tudo. Perfeito. Bom, gente, Vamos começar. Desculpem o problema, né? As tecnologias aí, um pouco difícil. Mas meu nome é Maria Paula, como o Gonçalo já falou, eu acabei de defender o meu doutorado aqui no programa da Bioenergia. O meu doutorado ele foi intitulado Biogas Production Integrated to the Concept for Lignocellulose Biomass Operational Aspects and Use of Nanoparticles. A minha orientadora foi a professora Bruna, e eu desenvolvi o meu projeto no Laboratório de Meio Ambiente e Saneamento da FEAGRE em parceria com o NIP. Então, antes de começar, vou falar um pouquinho de mim. Eu sou formada em biotecnologia, eu me formei na UFSCar, em Araras, no Centro de Ciências Agrárias, de 2012 a 2016.
Durante a minha iniciação científica, eu sempre fiz iniciação científica e trabalhei com processos fermentativos. Então, eu trabalhei com fungo filamentoso, a gente fazia a produção de ácidos úmicos, utilizando vinhaça e utilizando bagaço de cana-de-açúcar. E aí, no meu mestrado, eu fiz um mestrado na Faculdade de Engenharia Química aqui da Unicamp, na FEC, e o meu mestrado também foi em processos fermentativos, utilizando também fungos filamentosos, mas para a produção de ácidos úmicos. E a gente utilizou um outro resíduo, que foi um resíduo do fruto da palma, que ele se chama EFB. E aí, quando eu fui entrar no meu doutorado, eu mudei um pouquinho a linha, continuando sempre na área de bioprocessos, mas agora trabalhando com digestão anaeróbia para a produção de biogás, que foi o foco do meu doutorado. Então, eu trabalhei com digestão anaeróbia, utilizando resíduos da produção do etanol, que foi a torta de filtro, a vinhaça e um licor, que ele é proveniente da produção de etanol 2G, e foi para a produção de biogás, recuperação energética de metano. Eu comecei o doutorado em 2018 e acabei de defendi agora no final de maio. Então, eu vou falar um pouquinho do meu doutorado, uma breve apresentação da minha tese. Eu começo falando, né, do processo de digestão anaeróbia. O biogás voltou a ganhar destaque no Brasil depois que o programa RenovaBio foi lançado, que ele veio aí com o intuito de uma nova expansão e produção de uso de biocombustíveis. E a biogás, ela sempre indicou que o Brasil ele tem muito potencial para a geração de biogás, principalmente utilizando resíduos. E a produção de biogás ela é feita através da digestão anaeróbia, que é um processo de gerenciamento de resíduos líquidos e sólidos, que permite a recuperação energética através de um sistema fielmente equilibrado de micro-organismos. Então, só para compreender um pouco, não sei se é de conhecimento de todos, o processo de digestão anaeróbia, ele é bastante complexo, existem diversas rotas metabólicas. Então, só para exemplificar, a matéria orgânica complexa, aqui nessa primeira etapa, que são os carboidratos, os lipídios, eles são degradados aí por bactérias fermentativas em matérias orgânicas mais simples, que seriam os aminoácidos, os açúcares, ácidos graxos. Depois, essa matéria orgânica mais simples, ela pode ser tanto degradada para ácidos orgânicos de cadeia longa, que seriam álcoois, acetonas, por bactérias acidogênicas, ou então elas podem ser convertidas diretamente a hidrogênio, CO2 e acetato, que são as bactérias que a gente chama de acetogênica. Então, a gente tem a primeira fase de fermentação, hidrólise, a fase de acidogênese e acetogênese. E depois que a gente consegue ter esses resíduos todos em forma de hidrogênio, CO2 e acetato, então que entra a metanogênese, que são quando as arqueias metanogênicas, tanto hidrogenotrófica quanto acetoclástica, conseguem converter esses substratos em metano e CO2. Alguns subprodutos da indústria da cana-de-açúcar eles já são considerados matéria-prima para produção de valor, para produção e geração de produtos de valor agregado. A vinhaça ela é obtida do processo de destilação do etanol e ela é rica em nutrientes, carbono, nitrogênio. Atualmente ela é utilizada na fertirrigação, mas a literatura já tem bem assim difundido aí o uso da vinhaça para a digestão anaeróbia, para a produção de biogás e hidrogênio. A palha da cana-de-açúcar, ela se tornou uma fonte de biomassa lignocelulósica desde a introdução da mecanização no campo, e essa palha, ela é utilizada também para processo de conversão termoquímica ou processo de conversão bioquímica. E a torta de filtro, ela é um outro resíduo gerado do processo de clarificação do caldo da cana. Ela é utilizada em algumas etapas aí intrínsecas da produção de etanol, principalmente como adubo para o solo, porque ela é rica em nutrientes, rica nesses nutrientes diretos, praticamente. E atualmente a busca por diferentes tipos de biomassa para a produção de biogás tem crescido muito. Entretanto, existem algumas limitações tecnológicas, como, por exemplo, o uso de resíduos que têm uma baixa biodegradabilidade, como é o caso de resíduos lignocelulósicos. Então, a codigestão, ela acaba sendo uma alternativa para esse processo, em que ela vai conseguir permitir balancear os macros e os micronutrientes que são necessários no processo, já que você coloca 2 ou mais substratos juntos dentro do processo da digestão anaeróbia. E muito pouco tem se falado sobre o que é feito com os resíduos obtidos dos diferentes pré-tratamentos inovadores que estão sendo feitos aí para a produção de etanol 2G. Um desses pré-tratamentos é chamado pré-tratamento de desacetilação da palha da cana-de-açúcar. Essa palha ela é desacetilada, retirada todos os grupos acetis dela para que possa ser feita a produção de etanol 2G, já que o ácido acético ele não é desejado no processo.
E é gerado esse primeiro licor aqui, chamado de Black Liquor, que a gente chama de licor de desacetilação. Ele é um licor rico em ácidos acético, fórmico, ele tem bastante carboidratos, como xilose, tem arabinose, enfim, glicose, e isso tudo acaba, a gente entendeu que poderia contribuir muito, seria muito benéfico para a produção de biogás e para a digestão anaeróbica. E conforme eu falei naquela segunda figura, o processo de digestão anaeróbica ele acontece por um monte de etapas bastante complexas e ele acontece por um consórcio microbiano, né? Um inóculo, é o lodo. Esse lodo, ele existe diferentes e diversos tipos de micro-organismos e bactérias e arqueias, de diferentes filos, de diferentes gêneros. E todos eles atuam em sinergismo. O que um está fazendo vai depender para que o outro consiga atuar e trabalhar também. E por conta de ser muito complexo, muitas vezes isso é visto como a caixa preta do processo, não dá para entender direito o que está acontecendo ali dentro. Então, por conta disso, abordagens como análise de metaproteômica e metagenômica, elas podem favorecer um melhor entendimento dessas rotas metabólicas, ou seja, identificar quais são as bactérias que estão ali, e quais as proteínas que estavam expressas ou estavam ali no meio, enfim, poderiam dar nortear aí melhor para entender qual a rota que está sendo seguida por esses micro-organismos com aqueles determinados substratos para produção do biogás. E os micronutrientes, eles também são considerados, assim, de extrema importância para a produção do metano. A literatura já mostra isso, que eles são essenciais para aumentar a produção de metano, porque eles atuam como cofatores enzimáticos, como ferro, molibdênio e selênio. Só que atualmente tem surgido uma nova vertente, que é a introdução desses micronutrientes no sistema através de nanopartículas, que isso acaba favorecendo e melhorando o processo devido às propriedades nano, que permite uma melhor absorção dos nutrientes pelo micro-organismo e uma melhor distribuição daquele micronutriente ao longo de toda a rota metabólica desse micro-organismo, por conta da nanopartícula mesmo. Então, diante disso, o objetivo geral do nosso trabalho, ele foi propor aí a produção de biogás, um conceito inovador de biorefinaria de cana-de-açúcar, através propondo, né, o uso de substratos da produção de etanol de primeira e segunda geração, que seria a vinhaça, a torta de filtro e o licor de desacetilação, e também relacionar as rotas metabólicas do processo aos parâmetros operacionais e analisar o efeito do uso de nanopartículas. Os objetivos específicos do trabalho, eles foram realizar a análise bioquímica, análise potencial bioquímico metano, tanto teórico quanto experimental de cada um desses substratos, tanto em codigestão como em monodigestão, realizar a codigestão dos 3 substratos juntos em uma operação de um reator contínuo, fazer a mesma análise de operação de reator contínuo desses 3 substratos, porém com adição de nanopartículas de ferro, para analisar se haveria ou não uma otimização do processo, relacionar os aspectos operacionais com os aspectos microbiológicos através da análise da identificação da comunidade microbiana e das proteínas, fazer a identificação e também a gente conseguiu fazer uma análise energética dos resultados que a gente obteve da operação de reator, dos resultados de produção de biogás experimental. A gente fez uma análise energética tentando extrapolar aí para uma usina de produção de etanol de primeira e segunda geração. Bom, vou falar do primeiro paper nosso, que ele é o paper 1, que ele traz os resultados dos ensaios de potencial bioquímico de metano que a gente fez. Esse trabalho, ele está publicado na revista Bioenergy Research, e o principal objetivo dele foi conseguir fazer a análise desse potencial dos substratos em monodigestão e codigestão, e também fazer uma análise cinética do modelo proposto. Bom, os resíduos que a gente utilizou, como eu falei, a vinhaça e a torta de filtro, a vinhaça 1G, que a gente obteve da usina Iracema. O licor de desacetilação, ele foi obtido lá do LNBR. E nós utilizamos 2 tipos de inóculo, porque nós fizemos 2 ensaios. No primeiro ensaio, a gente utilizou um inóculo proveniente da usina, e no segundo ensaio, a gente utilizou um inóculo proveniente de um abatedouro de aves. O ensaio de potencial bioquímico de metano, nós seguimos uma metodologia, que é a VDI 4630, para a gente fazer o cálculo do potencial teórico, ou seja, a gente foi calcular
quanto cada um daqueles substratos poderiam produzir de metano com base no conteúdo de matéria orgânica de cada um desses substratos. Então, a gente utilizou essa equação 1 e 2, na qual uma foi para a torta de filtro, que é um sólido, e para os resíduos líquidos, nós utilizamos a equação 2 baseada na DQO de cada um desses resíduos. E o potencial bioquímico metano experimental, a gente fez seguindo a BDI, através desses frascos, onde a gente colocava o resíduo e o inóculo, e media, então, o biogás produzido juntamente com a concentração de metano. O primeiro experimento que a gente teve, que está nos resultados na tabela 5, a gente teve que esse experimento ele não foi validado, porque, como vocês podem ver aqui, potencial bioquímico metano, de metano experimental e o teórico. Para que a gente conseguisse validar, segundo a metodologia que a gente seguiu, o nosso potencial experimental ele tinha que atingir pelo menos 85% do teórico para o nosso controle positivo, que é a celulose. A celulose ela ia mostrar para a gente se o experimento está valendo ou não, de acordo com a qualidade do inóculo. E como o nosso valor experimental ele não atingiu 85% de 415, ou seja, ele tinha que atingir mais de 350 mililitros de metano, ml de metano por grama de sólidos voláteis, e ele não atingiu. Então, a gente concluiu que o experimento não pode ser validado, porque a qualidade do inóculo ela não estava tão boa assim, que foi o inóculo da usina que a gente utilizou. Por esse motivo, apesar dos valores aí da vinhaça, do licor, terem sido próximos aos seus teóricos e a codigestão ter apresentado um valor relativamente bom e positivo, a gente não considerou ele como o potencial de fato de cada um dos substratos. Em relação à análise cinética que a gente fez, o licor de desacetilação ele começou a chamar a nossa atenção, porque ele teve uma fase lag muito grande, de 57 dias em comparação com os outros, e, ao mesmo tempo, ele teve o R1 máximo. O que esse R1 máximo seria? A produção de metano diária desse resíduo. E a produção de metano diária dele foi a maior do que a de todos os outros substratos. Então, a gente começou a entender que talvez esse seria o substrato que estaria aumentando a produção de biogás dentro da codigestão. Porque em codigestão, a produção de biogás de metano, no caso da torta de filtro, ela aumentou em 54% em relação à monodigestão dela, e a produção de metano da vinhaça aumentou em 38% em relação à monodigestão dela. Aqui a gente tem a curva da produção de metano acumulada. A gente pode ver aqui visivelmente os 57 dias aí, não 57 porque foi o experimental, mas a fase lag grande do que o licor apresentou. E uma das possibilidades que nos levou a entender que aconteceu isso foi por conta dele ser um resíduo lignocelulósico, ou seja, ele tem um teor de lignina solúvel ali, insolúvel, que pode ter atrapalhado, ter gerado essa demora em toda a degradação da matéria orgânica por esses micro-organismos. Mas nós fizemos um segundo experimento, utilizando um segundo inóculo, e ele foi validado o experimento. A celulose ela atingiu um valor necessário aí para validar o experimento. Então, por conta disso, os valores obtidos nesse experimento número 2 foi o valor do potencial bioquímico de metano, que a gente considerou aí válido para cada um dos substratos nas codigestões em questão. A torta de filtro ela chamou um pouco de atenção, porque ela tem um potencial teórico extremamente alto e ela atingiu muito baixo, a biodegradabilidade dela foi de 30% só. E uma dos motivos que pode ter levado a isso foi por conta da falta de agitação do processo. Não era agitado, os frascos eles eram deixados na estufa, então por conta disso ela pode ter sedimentado e ter dificultado todo o processo de transferência de massa. O licor de desacetilação, mais uma vez, ele apresentou um comportamento atípico, porque ele teve um potencial experimental, ou seja, no experimento, ele teve maior produção de metano do que foi calculado. A gente calculou que o máximo que ele poderia atingir era 706 de metano, e ele atingiu 853 no experimento, e isso é muito atípico, isso geralmente não acontece. E o que a gente começou a entender que poderia ter acontecido, mais uma vez, foi por conta do teor da lignina e dos compostos lignocelulósicos. Porque o que acontece como nós fizemos o cálculo teórico com base na DQO, o que a gente entendeu foi que talvez toda a DQO ela não conseguiu mensurar toda a matéria orgânica que aquele licor continha por conta da lignina insolúvel. E quando aconteceu o experimento, que esse licor estava em contato com os micro-organismos, toda aquela DQO ela foi conseguida ser degradada pelos micro-organismos e eles conseguiram atingir aí uma produção muito maior de metano.
Quando a gente olha também os parâmetros cinéticos, mais uma vez foi o licor quem apresentou a maior produção de metano diária, e também quando ele entra em codigestão, tanto com a vinhaça como com a torta, ele aumenta a produção de metano em relação a esses dois substratos isolados. E aí, a curva do segundo experimento, a gente já consegue ver uma dupla sigmoide, que é característica do processo de digestão anaeróbia, com a fase acidogênica e metanogênica, e além disso, a gente tem uma fase lag muito menor, mostrando aí a melhor qualidade do inóculo utilizado. Então, a gente concluiu nesse trabalho 1 que a qualidade do inóculo lá é importante, que esse licor ele começou a se mostrar como um substrato muito promissor para a produção de biogás, com bastante capacidade, bastante sinergismo, e que essa codigestão desses 3 substratos juntos, ela foi sinérgica e foi benéfica para a produção aí do biogás e do metano. Em relação agora ao trabalho número 2, que a gente tem publicado, o paper 2, ele traz os resultados da operação de reator que a gente fez, utilizando os 3 substratos juntos no reator. Esse trabalho aqui está publicado na revista Applied Microbiology and Biotechnology, e além dele trazer os parâmetros do reator de operação, ele também traz toda a caracterização dos micro-organismos do lodo que a gente teve ali operando no processo. Esse foi o reator que a gente utilizou. Nós adicionamos 70% de sólidos voláteis de vinhaça, 20% de tortas de filtro, 10% de sólidos voláteis de licor. E nós fizemos a análise da comunidade microbiana em 2 momentos. O A1 seria aquela comunidade microbiana antes dela ter sido inserida no reator, e o A2 seria de quando a produção do reator já estaria estabilizada na produção de metano, ou seja, a metanogênese já estava estabilizada e a gente retirou a amostra e fez identificação microbiana. Nós fizemos o aumento de cargas orgânicas volumétricas ao longo de todo o processo e fizemos o monitoramento do reator com as análises rotineiras de ácidos, matéria orgânica, pH, enfim. E trazendo aí esse gráfico, essa primeira figura, ele mostra aqui em vermelho os resultados da produção de metano, e em preto os resultados da remoção de matéria orgânica. A gente consegue ver aqui no início uma alta instabilidade, o que é bem característico da acidogênese do processo. Então, ele ficou bastante instável. E aí, depois, aproximadamente de 90 dias, a gente começa a ter talvez a possibilidade de uma autorregulação na metanogênese, já que a produção de metano, ela fica maior que 90 ml e ela não cai. E a produção maior que a gente teve foi na carga orgânica de número 6, com uma produção máxima de 233 ml de metano e uma remoção de 83% de matéria orgânica. A gente ainda conseguiu atuar com mais uma carga orgânica volumétrica sem ele colapsar, e aumentamos até a carga orgânica de número 8, que foi quando o reator colapsou, ou seja, ele tinha muita matéria orgânica, ele não estava mais conseguindo tratar aquilo. Em relação às rotas metabólicas, né, em relação aos ácidos voláteis e os carboidratos, a gente pode ver no início uma intensa presença deles, o que é bem normal por conta da acidogênese, por conta de serem os ácidos presentes em cada um desses substratos que a gente está utilizando na codigestão. Só que depois de 90 dias a gente já consegue ver uma queda aí, o que foi quando a metanogênese começou a se autorregular. Então, seria aquelas fases iniciais que eu mostrei na figura, né, de acidogênese, acetogênese, hidrólise, depois ele já conseguiu entrar na metanogênese. Entre as rotas, provavelmente o que pode ter seguido foi a rota do ácido lático se transformando em ácido butírico e ácido propiônico, juntamente com a fermentação do etanol, do tipo etanol. E depois, provavelmente, esse ácido propiônico aqui na fase 2, ele foi convertido em ácido acético, e esse ácido acético, ele é o precursor, né, da produção de metano, e aí quando esse ácido acético e o propiônico, eles baixam a concentração, é quando a gente tem um aumento da produção de metano lá naquele primeiro gráfico que eu mostrei. E em relação à comunidade microbiana que a gente fez, esses aqui são os resultados somente do domínio Archaea. Aqui você tem a nível de gênero, e aqui a nível de fila, nível de gênero, a figura B, e a gente consegue ver a amostra sample 1, ela é aquela amostra antes de ser inserida no reator, e a 2 é depois que o reator está estabilizado. E a gente consegue ver claramente a mudança de arqueias metanogênicas, de metanobacterium para metanocúlios. Esses metanobactérios são característicos de processos mesofílicos, 30 graus, e os metanocúlios são característicos de processos termofílicos, que é a nossa operação. A minha operação foi a 55 graus, que é um processo termofílico.
E a gente consegue ver aí claramente essa mudança da comunidade microbiana por conta da influência da temperatura no processo. Além disso, esses metanocúlios eles são característicos por participarem da rota metabólica de oxidação sintrófica de acetato, acoplada à metanogênese hidrogenotrófica, o que já levou a gente começar a pensar que talvez seria essa rota predominante aí com esse tipo de substrato. Bom, desse trabalho a gente concluiu, então, que o reator ele forneceu parâmetros de uma operação contínua, de uma operação estável, com poucas variações, mostrando aí que a gente conseguiu operar até uma carga orgânica de 5,23 sem ele colapsar, podendo gerar prospecções futuras aí para uma operação em larga escala dentro de uma usina. O paper número 3, ele traz os resultados de análise energética que a gente fez. Esse trabalho está publicado na revista Bioresource Technology. Ele teve como principal objetivo a gente pegou os valores dos resultados de biogás que a gente teve lá nas operações de potencial e na operação do reator, e a gente converteu isso para uma escala de uma usina, de uma biorefinaria de produção de etanol de primeira e segunda geração. A gente quis integrar, fazer uma usina integrada e ver quanto que seria de biogás de energia produzido, tanto para uma aplicação de conversão de eletricidade e uma conversão desse biogás para biometano, e ver qual seria a melhor viabilidade aí de aplicação. Então, nós tivemos 4 cenários que a gente trabalhou para fazer essa avaliação energética. A gente teve o cenário base, que ele é o que? A monodigestão de vinhaça 1G, que é o que é comumente feito dentro de usinas de etanol. A gente tem o cenário A, que o cenário A ele é a codigestão da vinhaça 1G, da torta e do licor, que foi a operação que eu tive do reator. O cenário base e o cenário A, eles são a respeito eles dizem a respeito da safra, né, no período de safra. E o cenário B, ele é a codigestão de torta e licor, e o cenário C, a monodigestão de vinhaça 2G, que eles são, daí no caso, seriam operados apenas na entre-safra. Em relação à produção, a capacidade instalada dessas usinas que a gente obteve, o cenário A, que é a codigestão dos 3 substratos, ele dispara, ele tem uma capacidade instalada de mais 50 megawatts em relação aos outros cenários. E quando a gente olha somente aí para a safra, que é o cenário base e o cenário A, a produção de eletricidade ela chega a aproximadamente 123 milhões de quilowatt-hora de energia, superando em muito aí a produção elétrica do cenário base, e já evidenciando e mostrando como a codigestão é melhor, como seria muito mais vantajoso colocar não só a vinhaça junto, mas colocar algum co-substrato, que isso vai melhorar em muito a produção energética. Essa eletricidade aqui, só para ter uma base, ela tem a capacidade de suprir uma cidade de aproximadamente 120 mil residências. Já em relação à entre-safra, o cenário B e o cenário C, eles têm uma produção mais baixa, porém, eles também conseguem suprir a necessidade energética da entre-safra, eles conseguem produzir eletricidade para a entre-safra, e uma possibilidade seria fazer a união dessa codigestão do cenário B, que é a torta de filtro e o licor, junto com a vinhaça 2G, que isso a gente não fez experimentalmente, mas é uma sugestão que a gente coloca, que a gente acredita que vai aumentar a produção. Para a análise de biometano, nós fizemos uma comparação com a necessidade de biocombustível da maior usina de cana-de-açúcar de etanol do Brasil, que é o Grupo São Martinho. A gente fez um cálculo de quanto que eles gastam de diesel no período de safra, no deslocamento dos tremiões deles. E aí a gente fez um cálculo de quanto eles precisariam de biometano, que está aqui, seria aproximadamente 12 milhões de metros cúbicos de biometano no período da safra. E a gente vê que o cenário A, que é o nosso cenário de codigestão, ele extrapola muito, ele consegue abastecer essa frota, ainda gera um excedente de 19 milhões de metros cúbicos de metano, de biometano, desculpa, e esse biometano ainda pode ser injetado na rede como eletricidade e abastecer ainda, consegue gerar um nível de eletricidade que consegue abastecer uma cidade de aproximadamente 65 mil residências. Então, com esse trabalho, a gente consegue concluir que a codigestão, ela é muito mais favorável, energeticamente falando, que é possível produzir tanta eletricidade ao longo do ano todo, produzir biogás ao longo do ano todo e ter um abastecimento energético na usina, tanto na safra como na entre-safra, que geralmente é um dos problemas que a usina tem. Quando acaba a safra, o que a gente faz? Então, a gente está dando alternativas de produção. Além disso, a gente consegue ver essa versatilidade aí da aplicação, tanto para o biometano quanto para a eletricidade, dependendo de qual vai ser o objetivo da usina. O paper número 4, ele traz os resultados da operação de reator com nanopartículas. Esse trabalho ainda não está publicado, mas ele está submetido como um pré-print.
e ele teve como objetivo fazer um processo de otimização. A gente fez a mesma operação de reator que a gente fez lá no Paper 2, a gente só adicionou nanopartículas de óxido de ferro, porque o óxido de ferro, ele é considerado importante para o estímulo de citocromos, ferrodoxinas, ele ajuda também no desenvolvimento das arqueias metanogênicas. Então, a gente adicionou no reator para ver se haveria alguma mudança ou não. A gente não mudou absolutamente nada. Só fez a adição dessas nanopartículas para ver se melhoraria ou não o processo. A gente conseguiu trabalhar em cargas orgânicas volumétricas maiores do que no primeiro reator, já mostrando que essas nanopartículas estavam trazendo aí efeitos benéficos no processo. Da produção de metano, a gente consegue ver que a produção de metano ela está em vermelho e a remoção de matéria orgânica ela está em verde. A gente consegue ver que a metanogênese ela foi se autorregular em torno de 60 dias, enquanto que no reator passado foi em torno de 90 dias. E a maior produção que a gente teve foi nessa carga orgânica de 5,5, que foi maior do que a carga orgânica do reator passado, tendo uma produção de 2,8 litros de metano, com uma remoção de 71% de matéria orgânica, ou seja, a gente teve um aumento de 91% de produção de metano em relação ao reator passado, só adicionando as nanopartículas. Nós conseguimos trabalhar aí numa carga orgânica de até 9 gramas de sólidos voláteis por litro por dia nesse reator. Além disso, o pH e alcalinidade, potencial de oxirredução, todos eles estabilizaram depois de 60 dias, tiveram pouca instabilidade ao longo do processo, mostrando que essas nanopartículas trouxeram aí uma melhor estabilidade, uma redução da fase lag. No primeiro reator mesmo, a gente teve uma variação de menos 800 milivolts a menos 300 milivolts na metanogênese, enquanto que aqui a gente teve uma variação de menos 350 a menos 550. Então, variou muito menos do que no primeiro reator. Em relação à comunidade microbiana, essas figuras aqui, elas trazem a figura A, ela traz os resultados do domínio bactéria e a B do domínio arqueia a nível de gênero. Olhando aqui para as arqueias, a gente tem no domínio da amostra A2 as metanocúlios, que são as mesmas que a gente encontrou lá no primeiro reator. Então, a gente entende que não houve uma mudança dessas bactérias por conta da nanopartícula, mesmo tendo uma mudança da amostra 1 para a amostra A2. Além disso, a gente consegue a gente consegue ver que os metanocúlios, eles são aqueles da rota da oxidação sintrófica do acetato acoplado à metanogênese hidrogenotrófica. Então, provavelmente não houve mudança mesmo dessa rota metabólica. Então, a gente concluiu nesse trabalho que as nanopartículas, elas melhoraram e muito a produção de metano, a remoção de matéria orgânica e permitiram um aumento aí de carga orgânica volumétrica ao longo do processo. E o último trabalho, que ele é o trabalho 5, ele foi a análise de metaproteômica que a gente fez. Esse trabalho ele já está submetido na revista Process Biochemistry, e ele teve como principal objetivo tentar identificar as proteínas que estavam naquele lodo anaeróbio para ver se a gente conseguia traçar a rota metabólica. Então, a gente fez a análise de 3 amostras, das proteínas de 3 amostras, que essa sample seria as amostras do reator antes dele ter sido inserido no nosso reator, né? Seria o seed inóculo, que é o inóculo puro, antes dele ter sido submetido nas nossas operações de reator. Depois, o RCOAD, que seriam amostras do reator da codigestão, e o RNP, que seriam amostras do reator de codigestão com as nanopartículas. Sobre a caracterização, nós sentimos muita dificuldade para conseguir fazer essas análises. A gente não conseguiu ter resultados tão promissores em relação à metanogênese, mas a gente conseguiu identificar enzimas relacionadas à produção do metano, que é a metilcoenzima M, que é a chave para a produção de metano, ela foi encontrada nas 3 amostras. E, além disso, as amostras do reator, eles apresentaram expressões de enzimas tanto da metanogênese acetotrófica quanto da metanogênese hidrogenotrófica. Ou seja, tanto na metanogênese produzindo metano através da redução de acetato ou oxidação de acetato, quanto da de CO2. Então, ele mostrou que talvez aí tivesse acontecendo os dois tipos de rota metabólica para essas amostras do reator. A gente conseguiu fazer esse gráfico aqui, esse cluster de expressão de perfil de proteína, e nós obtivemos 2 clusters, que esse primeiro cluster ele traz que as amostras dos 2 reatores, que são essas daqui, eles apresentaram expressões das mesmas proteínas, enquanto que o segundo cluster, ele trouxe os perfis de expressão
são das amostras do S-sample, ou seja, daquela amostra antes de ser inserida no reator, mostrando aí que talvez houve alguma diferença na rota metabólica dessa amostra quando ela não tinha sido inserida no reator e depois que ela foi inserida no reator. Então, a gente fez uma análise para identificar quais eram as atividades aí moleculares dessas enzimas, e a gente viu que eram principalmente relacionadas a atividades de metabolismo de carboidrato, de aminoácidos, ou seja, eram relacionadas àquelas atividades iniciais, aquelas etapas iniciais do processo de digestão anaeróbia, a hidrólise, a fermentação, e não lá da metanogênese. Então, a gente tentou traçar uma rota metabólica com base no KEGG, e nós vimos que tinham enzimas comuns, tanto para a rota de pentose, estilose, glicose, para as 3 amostras, diferenciando aqui apenas as 2 amostras de reator que tiveram enzimas relacionadas à rota de ciclo do ácido cítrico e de biossíntese de aminoácidos. Mas em relação à rota do metano, que é essa principal aqui em branca, as 3 amostras elas apresentaram praticamente as mesmas enzimas, nas mesmas expressões, indicando aí que talvez a possibilidade de a rota da oxidação sintrófica do acetato com a metanogênese hidrogenotrófica é o que estava predominante. Essa fotinho é uma foto lá do KEGG mesmo, que está em rosa as 2 rotas da metanogênese, que vai gerando até o metano aqui em cima, que seria tanto a acetotrófica quanto a hidrogenotrófica. E o que a gente conclui é que a possibilidade da rota, ou seja, dessas bactérias pegarem a matéria orgânica até o acetato, esse acetato, elas estão oxidando esse acetato a CO2 e hidrogênio, só que como isso é termodinamicamente desfavorável, elas vão lá e oxidam esse hidrogênio e CO2 a metano e água. Então, é basicamente essa rota que ela segue, né? Essas 2 rotas acopladas por conta da temperatura. E a gente conseguiu concluir que, além disso, houve alguma mudança de rota nas amostras, mas somente nas fases iniciais do processo e não na metanogênese em si. De conclusões geral do trabalho, a gente conclui que a codigestão que a gente propôs, ela é uma alternativa viável aí para propor a integração da usina de etanol de primeira e segunda geração, que o licor ele se apresentou como um substrato super promissor para a digestão anaeróbia, que a identificação dos micro-organismos e as proteínas, ela é muito importante para o entendimento do processo de biodigestão, acredito eu que para um processo de melhoramento da biodigestão, de sofisticação da biodigestão, é necessário entender um pouco mais de rota metabólica, micro-organismos e proteínas e também metabólitos. Além disso, as nanopartículas, elas se mostraram como otimizadoras do processo, mas eu sempre levanto que deve ser necessário fazer uma análise econômica para ver a viabilidade disso, até onde isso é viável ou não em nível de larga escala. Gostaria de agradecer aí as instituições, a Unicamp, a USP, a FAPESP, NIP, FEAG, enfim, todo mundo do meu laboratório, minha orientadora Bruna, e também agradecer a oportunidade de estar aqui. Obrigada. Estou aberto para perguntas. Maria Paula, não tire a apresentação. Tirou. Bota de novo. Meu Deus. Bota de novo, por favor. Coloco, peraí. Coloca de novo. Já tem aqui algumas perguntas. Leonardo, pode abrir o microfone aí, se você puder, e pode perguntar, por favor. Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. Paula, tudo bem? Boa tarde. Parabéns aí pela apresentação. Obrigada. Paula, eu levantei 2 perguntas que são bem importantes em relação à aplicação da nanopartícula. Eu não recordo, e também vale a pena aqui para todo mundo que está acompanhando, o quão importante é a gente estar inovando, né? E estamos inovando com qualidade e tecnologias aí cada vez mais disruptivas, né? Estamos falando de nanotecnologia no ponto de biodigestão anaeróbica. E em relação a isso, eu queria saber o tamanho médio das tuas nanopartículas na aplicação e a concentração que foi ideal aí dentro do teu acompanhamento. Imagino que você fez um planejamento fatorial, então você teve aí uma concentração inicial para partir e encontrou aí o melhor ponto. Qual seria?
Então, a concentração que a gente utilizou foi a de 5 miligramas por litro de nanopartícula. A gente fez o raio para tipo de toxicidade para saber o quanto que a gente poderia colocar sem inibir o processo. Eu fiz uma faixa de 1 miligrama por litro até 25 miligramas por litro, e a gente viu que a de 5 miligramas foi a melhor, sempre optando por utilizar a menor concentração por conta da análise desse digestato no final, para que esse digestato não tenha essas nanopartículas, já que elas podem ser tóxicas, enfim, podem gerar problemas ambientais futuros. E o tamanho dessas nanopartículas, elas eram de 5... não, eu fiz uma caracterização, a média delas foi de 13 nanômetros, se eu não estou enganada. Mas eu tenho ela depois no meu artigo, eu posso olhar melhor. Não, Mas ela foi ótimo, mais ou ótimo. menos dessa faixa. Legal, nossa, muito pequena. 13 nanômetros, muito pequena. A gente está falando aí de uma coisa aí, 100 nanômetros, a gente está falando de um fio de cabelo. Então, 10 nanômetros aí a espessura aí é muito pequena. Uma segunda pergunta, Paula, e que eu coloquei, professor, posso fazer a segunda pergunta? Pode fazer, manda bala. Vamos lá. Na entre-safra, a gente sabe que não está rodando a usina. E ali tem um problema que eu vejo do gasto energético para aquecimento desse sistema, já que eu acredito que no biodigestor, onde a gente está utilizando aí as 3 biomassas em conjunto, a gente tem que aquecer. Como você vê isso? Eu sei que você não fez uma avaliação técnica e econômica, mas como você vê isso nessa... A gente vai ter ganho, de fato, nisso ou não? Porque aquecer é um problema. E o aquecimento durante a safra vem da própria vinhaça, que sai a 60 graus, 100 graus, se a gente não resfriar, ela vai sair da usina. Então, como você enxergou isso para acreditar que durante a entre-safra, de fato, vale a pena girar uma codigestão desses 3 substratos? Você faz a pergunta em relação ao aquecimento do reator para processo termofílico? Exatamente, principalmente ainda se a gente for para termofilia, né? Se a gente for para termofilia, a gente está falando de aquecer acima de 50 graus. Então, vamos olhar para esse ponto num reator CSTR, como você colocou, como você colocou ali, que é interessante a gente ter a operação do ano inteiro. Essa é uma das dificuldades que eu vejo para operações o ano inteiro, o aquecimento do reator, porque durante o ano a gente utiliza o próprio calor da vinhaça em mesofilia, por exemplo. Dá para se atingir. Mas eu sei que você não fez essa avaliação técnico-econômica dentro total, mas você deve ter passado por isso nessa avaliação de colocar que na entre-safra dá para se rodar. Sim, sim. Na verdade, eu não fiz essa avaliação técnico-econômica aqui, né, para a tese, mas na verdade eu estou fazendo ela. Então, eu tenho um pouco mais de noção, assim, a nível de gastos e tal. Realmente, essa operação do reator na entre-safra, pelo ganho energético que a gente está tendo, ele é praticamente insignificante, porque a gente vai conseguir fazer uma promoção energética, mesmo que menor que a entre-safra, a gente consegue fazer uma promoção energética da torta de filtro, do licor, juntamente também com a vinhaça 2G, de uma maneira de altos ganhos, entendeu? Eu mostrei ali que ele chega em torno, acho que de 19, 15 megawatts a capacidade instalada da usina. Ele consegue suprir toda essa necessidade energética, tanto para abastecer a planta de digestão anaeróbia. Eu vi que o gasto para abastecer a planta, eu não lembro, eu tenho isso no meu artigo. A gente fez o cálculo de quanto é necessário para abastecer a planta de digestão anaeróbia, e aí, ao mesmo tempo, a gente viu que o que a gente consegue gerar, a gente consegue abastecer a planta de digestão anaeróbia e o restante da usina. Então, isso acaba sendo que não dá tanta diferença. Ótimo, entendi. Opa. Beleza, Leonardo? Obrigado, Leonardo. Tranquilo. Respondido. Guilherme está com uma pergunta, tá levantando a mão aí. Guilherme. Oi, tem uma pergunta sim. Manda bala. Tudo certo, Maria Paula? Parabéns Tudo pela bem. apresentação.
Obrigada. Saudades do Nico, hein, inclusive. Tô vendo a janelinha, hein? Tô aqui. Mas beleza, eu acho que eu vou fazer umas 3 perguntas em uma, então se você responder uma parte da pergunta, tudo bem. Eu queria fazer uma pergunta relacionada, acho que ao seu artigo 3, que é o lá dos cenários de biorefinaria. Uhum. É uma coisa que eu fiquei na dúvida da configuração dos cenários, porque tem um cenário que, na verdade 2, né, que tem codigestão de filtro, torta de filtro e daquele licor de desacetilação. Uhum. Então, é que uma vez eu lembro de ter conversado com a Bruna e ela comentou que compostos de lignina têm um efeito inibitório na codigestão, né? Então, será que é realmente benéfico usar esse licor da desacetilação? Que está vindo num pré-tratamento alcalino, né? Sim, sim. Quando a gente foi começar a fazer o experimento, né, com o licor, a nossa dúvida era isso, né? A lignina, ela pode sim inibir a codigestão, dependendo do processo. Só que o que aconteceu? No nosso caso, esse licor, por mais ele tem uma concentração de 5 gramas por litro de lignina. É uma concentração relativamente alta, poderia gerar algum problema, mas no nosso caso ele acabou que não gerou. O problema maior aí desses resíduos de pré-tratamento é a presença de inibidores como HMF furfural. A gente fez também análise desses 2 compostos e não foi detectado. E a lignina, no nosso caso, ela acabou sendo talvez até benéfica para o processo, que nem eu falei no meu primeiro artigo, por conta desse teor de lignina insolúvel, que não conseguimos detectar na análise de DQO, essa lignina ela foi acessada por esses micro-organismos e utilizada como fonte de matéria orgânica. Saíram alguns artigos mostrando o processo de digestão anaeróbia, como a lignina ela entra na digestão anaeróbia. Então, daquelas etapas que eu mostrei de fermentação, acidogênese, metanogênese, tudo, antes acontece toda uma despolarização dessa lignina. Então, essa lignina, ela tá toda enroladinha, ela vai sendo despolarizada por, enfim, enzimas, e aí o micro-organismo consegue acessar ela. Então, foi basicamente o que aconteceu aqui. Eu não sei falar, no geral, se compostos lignocelulósicos são complicados, podem ter problemas, mas o licor que a gente estudou aqui, ele foi extremamente bom por conta dessas análises que a gente fez com ele, tanto individualmente como nas codigestões. Nossa, que interessante. Mas você respondeu muito bem a pergunta. Acho que não é tão simples a resposta, né? De falar que lignina inibe e é isso aí. Não, realmente, porque assim, o processo de digestão anaeróbia, como ele tem muita bactéria junto, e muito tipo de bactéria, elas podem ou se atrapalhar ou elas podem ajudar, entendeu? Então, isso geralmente a gente fala no teste, é só fazendo para saber mesmo como vai se comportar, porque é muito difícil de conseguir predizer como sabe? Como que vai ser, como que não vai. Por isso que o experimental ele é necessário. Mas a gente conseguiu ver que, para nós, no nosso caso, o licor ele foi bom, mas sim, ele precisa de mais estudos, porque ele ainda é muito, muito recente. Entendi. E uma outra coisa que eu ia fazer a pergunta, que eu não sei se vocês abordaram em algum outro trabalho ou já fez no passado, mas seria essa parte de codigestão, se teria alguma vantagem, por exemplo, de fazer uma codigestão de palha em oposto de queimar na caldeira para geração de energia e daí fazer uma análise energética e talvez de emissões também, entre as duas, porque se queimar biogás é melhor do que queimar matéria orgânica sólida, né? Sim, sim, não, realmente. No meu caso, eu não trabalhei com a palha, né? Mas, sim, teve um pessoal no laboratório que trabalhou com a palha, que tentou fazer com a palha. A palha, se ela for conseguida ser utilizada dentro do processo de biodigestão, ela vai ser muito mais benéfica energeticamente falando, de produção de energia e também, né, mais sustentável, enfim. Só que ela é muito difícil, sabe? Ela sozinha ela traz muita dificuldade para o micro-organismo conseguir acessar ela. Ela é muito diferente da torta de filtro, que a torta de filtro ela é como se ela fosse uma matéria orgânica praticamente pura ali, que você está dando uma comida praticamente fácil, né, para aquele micro-organismo acessar. A palha não, ela já é bem mais difícil dele conseguir degradar, mas as pessoas elas têm utilizado em codigestão também com vinhaça para conseguir produzir biogás. Entendi. Legal, Obrigada, bacana. Guilherme. Parabéns de novo. Maria Paula, peraí, tem Bruna. Bruna, pode falar, por favor.
Oh, boa tarde, pessoal. Bom, parabéns de novo, Maria Paula, eu já dei muitos parabéns, né? Só uma observação, assim, que eu escrevi aqui, né? Que o Guilherme perguntou do material lignocelulósico, isso é um campo que merece muito ser estudado, né? Assim, tem um campo imenso pela frente para ser estudado por conta do potencial, né? Só que é difícil, o material lignocelulósico aqui dá muita ênfase para a produção de etanol e a gente já vê que tem algumas dificuldades para fazer isso quando a gente considera que o processo biológico é composto por um tipo de micro-organismo, né? Saccharomyces. Agora a gente vai para a biodigestão anaeróbia, a gente está falando de uma imensa caixa preta, né? Que a gente não sabe o que tem lá. Tem muita coisa que não é conhecida de micro-organismo que está lá e a gente não sabe como que eles atuam. Agora, imagina quando você junta, né, um material lignocelulósico que você não entende muito bem as características deles em termos de composição, como que essa composição afeta micro-organismos que a gente não conhece. Então, o desafio é imenso, e isso a gente só vai conseguir descobrir mesmo por meio de experimentação. Tá? Então, assim, os amantes da parte de biodigestão que queiram se aventurar para o lado lignocelulósico, assim, são muito bem-vindos. É isso, pessoal. Beleza, Bruno. Eu estou extremamente entusiasmado com esse resultado aí, né, que a Maria Paula apresentou para a gente, inclusive, aqui há 2 semanas. Foi isso até que me motivou a pedir para que ela apresentasse no nosso programa, que eu achei realmente um trabalho fantástico, Bruno. Parabéns, viu? Muito bom mesmo. E o que eu enxergo é o seguinte, sabe? Quando a gente vai fazer etanol de segunda geração, você tem aquele primeiro cozimento e aí você sai, principalmente a hemicelulose, que é muito fácil, né, de sair. Os grupos metil, grupo acetil, eles saem. E para a levedura, isso é um tremendo problema, um tremendo desafio, né? Quando você mostra isso aí, eu, sinceramente, desde aquele dia que você apresentou, eu hoje tenho minhas dúvidas se a gente no etanol de segunda geração, a gente não deveria fazer essa remoção, né, desses grupos e esse material, ao invés de colocar lá no fermentador para uma cofermentação, né, com o resultado da digestão da celulose, se a gente não deveria encaminhá-lo diretamente para a produção de biometano. Maria Paula, o que você me deixou assim convencido é de que uma usina de segunda geração tem que obrigatoriamente ter ao lado a produção, né? A produção do biometano. Em relação à palha que você colocou, outra coisa que eu realmente acredito cada vez mais é que a gente vai precisar de biomassa dedicada para a produção do biogás. Quer dizer, não essa ideia apenas de ter o que sobra, mas porque é tão eficiente. E aí, Bruna comentou uma coisa, Bruna, que eu também acho muito importante, mas é uma vantagem. Por exemplo, as leveduras industriais brasileiras são incríveis. Elas são verdadeiras máquinas de fazer etanol e elas se reestruturam, sabe? Tem uma série de processos genéticos, fenômenos como conversão gênica. É como se você botasse uma levedura no início da safra, você tem outra no final. Mas é um organismo só que vai se reestruturando. Aqui a gente tem uma tremenda, né? Ou melhor, tremendas populações com diferentes espécies, diferentes, que vão se reacomodando, reestruturando, rearrumando, né? E, além de tudo, eu acredito, sinceramente, que com engenharia genética a gente ainda pode dar uma pitada aí, uma ajudada nesse final, mas eu acho que essa biomassa, como a palha, ela necessita realmente de passar por uma silagem, por um pré-tratamento biológico mesmo, né? Como a gente vai tentar aqui com hidrólise enzimática, com enzima barata. Mas, sinceramente, eu acho que o roadmap, né, tá montado. Está montado. Bom, Maria Paula, Bruna, parabéns. Eu vou ter que encerrar agora, porque você vai ter que pular daí para aqui para o laboratório, né, para uma outra reunião. É isso que dá, né? É isso que dá ser competente, o resultado é esse mesmo, o tempo acaba. Pessoal, eu agradeço a todo mundo. Eu ainda estou montando o seminário da semana que vem, estou com algumas opções aqui, mas a minha tendência é trazer mais biometano, sabe? Para a gente consolidar aí esse conjunto de seminários. Eu acho que o biometano
é fundamental aí para o futuro do país, e o nosso curso, né, o curso de bioenergia, eu acho que pode dar uma contribuição muito grande aí para as pesquisas, como vocês mostraram, que são absolutamente necessárias, e não são pesquisas que dá para você fazer em qualquer lugar e trazer para cá, não. Tem que ser feita localmente, né, com o material que a gente tem, com as condições que a gente tem. Bom, pessoal, dito isso, muito obrigado. Maria Paula, parabéns. Bruna, parabéns. Obrigado, pessoal. Boa tarde aí a todo mundo. Obrigada. Até a semana que vem. Tchau, Bruno. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau, Tchau, gente, obrigada. Eu vou deixar meu e-mail aqui no chat que eu vi aqui. É isso que eu ia te pedir. Vou deixar aqui. Tá bom. Obrigada. Muito obrigada pelo convite, Gonçalo. Tchau, tchau. Obrigado a você. Foi excelente. Um abração. Tchau, tchau.